Uma dúvida comum de todas as pessoas assim que você começa a trabalhar é saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você vai gastar 100% do seu dinheiro? Você vai juntar uma parte e usar outra? Sempre vem essa dúvida. E ainda que você seja organizado financeiramente, às vezes você não sabe bem ao certo se você está fazendo da maneira correta. E apesar disso ser uma coisa bem pessoal, né? O seu dinheiro, os seus ganhos, o que você vai fazer com ele, existem algumas formas de você se organizar financeiramente que vão te ajudar muito no médio e longo prazo. E apesar desse ser um canal de design, de tutorial, e eu não ser nenhum especialista do assunto, o pouco que eu sei eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, a forma como eu faço a minha organização aqui, e quem sabe alguma das coisas que eu faço pode te ajudar aí na sua organização financeira também. Beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Meu nome é Daniel Spakoff, esse aqui é o 10 Tutoriais e esse aqui é um tema muito importante, organização financeira. Eu sou da opinião que educação financeira é uma coisa que tinha que ser ensinada na escola, não sei se tinha que ter uma matéria sobre isso ou se tinha que ter uma parte dentro da matemática ali que já ensinasse isso, mas eu acho mesmo que isso deveria estar no ensino básico, porque dinheiro é uma coisa que a gente vai ter que lidar em toda a nossa vida e isso tem influência direta na nossa vida. Você não precisa virar nenhum especialista em finanças e investimento, você só precisa saber o básico para você ter objetivos, ter organização e assim você não se frustrar no futuro em ver você trabalhando e não ver a evolução desse seu trabalho. Então, como eu falei no início, eu não sou nenhum especialista, existem canais aqui no YouTube que falam somente sobre isso. Eu mesmo aprendi muita coisa com esses canais, como por exemplo, a Natália Arcuri lá do Me Poupe, o Thiago Nigro lá do Primo Rico e tantos outros canais que ensinam sobre isso e eu super sugiro que você acompanhe esses canais e aprenda com eles também temas bem mais específicos. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar a forma como eu melhor encontrei, aprendendo com esses canais, aprendendo até em livros que eu já li, sobre organização financeira que funciona bastante para mim. Quem sabe alguma das coisas que eu vou falar aqui você ainda não parou para pensar, você não faz e quem sabe isso vai fazer falta lá na frente. Bom, então vamos supor que você é uma pessoa que assiste esse canal aqui, você começou a trabalhar agora como designer, está começando a ganhar o seu dinheiro e aí você precisa entender o que você vai fazer. Lógico que existem casos e casos. Existem casos, por exemplo, onde você está no início da sua carreira, você está fazendo faculdade e você usa 100% do seu dinheiro para fazer a sua faculdade e não sobra nenhum centavo para você fazer nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de reserva, mas aí você tem que encarar isso como um investimento, né? Você está investindo em educação para que no futuro você tenha um retorno maior e venha ganhar mais e aí sim você consiga ter outros tipos de objetivos com o seu dinheiro. Existe também um outro cenário que é o cenário onde você tem dívidas, você tem algumas pendências, talvez você tenha até restrição no nome. Então o primeiro passo antes de pensar em qualquer coisa, se você tem algum tipo de dívida, é você colocar isso como objetivo, você colocar todas as suas dívidas em ordem, limpar o seu nome, para só aí você pensar em ter outros objetivos com o seu dinheiro. Esse tem que ser o objetivo zero, porque uma dívida ela faz o trabalho contrário de um investimento. No investimento você coloca o dinheiro lá e ele vai estar trabalhando para você, ele vai estar rendendo lá e isso gera para você renda passiva, né? Ou seja, você está ganhando dinheiro sem fazer nada. Na dívida você está perdendo dinheiro passivamente, né? Tá correndo juros lá, então isso é uma coisa que você tem que cortar, porque se você não limpa o seu nome, se você tem muitas dívidas, muitos juros correndo, você nunca vai conseguir sair da famosa corrida dos ratos, né? Que é aquele cenário onde você trabalha e não sai do lugar, porque grande parte da sua renda está indo para pagar juros de dívida que você não colocou em ordem. Então, se esse é o seu caso, esse tem que ser o seu objetivo zero mesmo. Antes de você querer colocar em prática qualquer uma das coisas que eu vou falar daqui para frente, você sair fora de juros de cartão, juros de cheque especial, esse tipo de coisa, é o seu primeiro objetivo. E aí, beleza, já eliminamos dois cenários aqui. O cenário onde você tem que usar 100% do dinheiro para fazer um investimento em educação, por exemplo, e aí não sobra nada para você ter nenhum outro tipo de objetivo, e o cenário onde você tem dívidas, que aí você precisa resolver esse problema antes de pensar em qualquer outra coisa. Beleza, então chegamos aqui num terceiro cenário, o cenário onde você já tem o seu rendimento, mas você tem dificuldade de que sobre dinheiro todos os meses. Você recebe todos os meses, às vezes você é um freelancer como eu sou, seus gastos variam, mas você sempre usa 100% do seu dinheiro, sempre aparece uma coisa ou outra para você fazer e você percebe que você não consegue juntar nada, não consegue investir e aí você não vê a sua vida progredindo, né? Porque você recebe e gasta 100% do que você recebe. Então você tá praticamente naquela situação da corrida dos ratos, né? Correndo, trabalhando e não sai do lugar. Então esse é um cenário importante também pra gente falar sobre, porque existem algumas coisas que você pode fazer para resolver esse problema e aí sim você começar a pensar em ter outros objetivos com o seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você. Um hábito muito importante que você tem
que fazer, que todas as pessoas que investem o seu dinheiro fazem, é que você se pague primeiro. Você tem que encarar os seus investimentos como um pagamento para você. Então, quando você recebe o seu salário, o pagamento lá dos seus clientes, e você paga lá a luz, a água, o seu aluguel, a escola do seu filho, essas coisas, você não está se pagando, você está pagando outras pessoas de coisas que você realmente precisa. É importante avaliar se tudo que você paga você realmente precisa, se não tem alguma coisa que você consegue cortar esses gastos. E aí esse dinheiro que sobra é o seu pagamento, esse dinheiro que você vai investir na sua reserva, na sua aposentadoria, isso é o seu pagamento. Apesar de eu ser um freelancer, eu costumo cobrar os meus clientes uma vez por mês só. Eu acho mais fácil de me organizar. Eu até falei sobre isso de cobrar uma única vez os clientes em um outro vídeo de dicas que eu dei aqui no canal. Se você tiver interesse por esse tema, eu vou deixar ele aqui no card para você dar uma assistida, beleza? Mas resumidamente é isso, eu cobro os meus clientes uma vez por mês, assim fica mais fácil de eu me organizar financeiramente. Então quando eu recebo, os meus gastos flutuam porque eu sou um freelancer, né? Se você trabalha como funcionário, nesse caso fica mais fácil porque você sabe exatamente quanto você vai gastar. Mas independente se você for um freelancer como eu, se você for um funcionário, o que eu sugiro que você faça, que é o que eu faço aqui, funciona demais para mim, é o seguinte: eu vejo quanto que eu vou receber, beleza, eu tenho essa quantia aqui, eu tenho a relação dos meus gastos, os gastos fixos, que é as contas de água, aluguel, esse tipo de coisa, e os gastos variáveis. Os gastos variáveis, como diz o nome, eles variam, né? Não tem como eu saber exatamente quanto que eu vou gastar durante o mês, mas dá para você ter uma estimativa. Então eu tenho uma estimativa de uma média de quanto eu gasto nesses gastos variáveis todos os meses. Então eu vejo, eu faço a soma de tudo e eu falo, bom, eu preciso de tanto nesse mês aqui para viver. Então eu tenho uma quantia X aqui a mais. Essa quantia X a mais, eu vou já pegar ela e a primeira coisa que eu vou fazer com o meu dinheiro é pegar essa quantia a mais e fazer os investimentos que eu vou descrever aqui para você em seguida. Isso é muito importante porque se você esperar sobrar, como a gente falou ali, o dinheiro que sobra nunca sobra, exatamente, não sobra porque você tem encarado dessa forma, como um dinheiro que sobra. Quando sobrar, eu guardo. Quando sobrar, eu invisto. E, cara, não vai sobrar. Se você pesquisar sobre isso com outras pessoas que dão dicas sobre isso, se você ver a sua vida na prática, você vai perceber que realmente nunca sobra. Se no mês você ganhar 3 mil, você vai acabar gastando os 3 mil. Se no outro mês você ganhar 4 mil, você vai acabar ganhando os 4 mil. Se você é um funcionário, você percebe que seu salário dá certinho, aí você tem um aumento de R$1.000, você vai perceber que magicamente a partir daí você vai também gastar tudo, até esse seu aumento que antes você não gastava. Porque o dinheiro ele tem um poder psicológico na gente. Quando você tem o dinheiro disponível para gastar, você sabe quando você tem na sua conta que você pode gastar, você automaticamente se adapta. O ser humano ele tem essa tendência a se adaptar às situações. Então se você tem o dinheiro disponível, você tá voltando para casa, você fala assim, pô, em vez de esperar o busão aqui, eu vou pegar um Uber. Porque é mais confortável, eu tenho dinheiro, entendeu? Tô no shopping, vejo uma roupa legal, pô, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Tô dando exemplos bobos aqui, mas é isso que acontece na prática, entendeu? Quando surge um problema, algum imprevisto, você já vai lá e já resolve, já faz. Você começa a usar o dinheiro e, como diz a música lá, dinheiro na mão é vendaval. E é exatamente por isso que nunca sobra mesmo. Então isso é uma coisa que eu faço aqui, funciona demais pra mim. Eu faço a soma dos meus gastos fixos e variáveis, vejo o quanto a mais que eu recebi, independente se é pouco ou muito, mas eu vejo, ó, isso aqui é a mais. Se isso aqui ficar na minha mão, eu vou gastar. Então, eu pego já esse valor e já faço o investimento antes de tudo. Antes de qualquer coisa, antes de pagar qualquer dívida, antes de pensar em qualquer outro objetivo, eu já faço esse investimento. E isso é mais importante ainda se você trabalha como freelancer como eu, porque no meu caso os meus gastos flutuam. Então pode ser que um mês eu simplesmente olhe e fale, vou dar um exemplo aqui, falar números redondos, tá? Vamos supor que eu olhe todos os meus gastos e eu falo, esse mês eu precisaria de R$3.000 e eu vou receber só R$2.500. Então você já tem que ter a noção que vai faltar R$500 para que você pegue da sua reserva de emergência, que eu vou falar sobre ela em seguida. Então é muito importante fazer essa análise logo no começo do mês para você já fazer esse investimento, já guardar isso aqui antes de tudo. Uma outra dica para que você consiga fazer com que você tenha esse dinheiro para ter outros objetivos com ele, que eu vou explicar daqui a pouco, é que você gaste menos que você ganha. Mas essa é uma análise que a gente tem que fazer na nossa vida. É muito importante que você tenha uma planilha, alguma forma de organizar os seus gastos para que você enxergue, para você olhe visualmente os seus gastos, os seus ganhos e perceba se você não está com um padrão de vida maior do que o que você consegue sustentar. Você paga, por exemplo, vários serviços de streaming e só usa um no máximo, sabe? Então você pode cortar essas coisas. Existem sempre coisas que a gente pode reduzir. Às vezes é necessário a gente dar um passo para trás, um aumento de salário, um aumento de rentabilidade. A gente não cresceu o nosso padrão de vida, a gente manter ele para que a gente consiga fazer esses investimentos, para que a gente consiga usar
o nosso dinheiro de maneira inteligente e não gastar tudo que a gente ganha. Então essa é uma análise muito importante para se fazer também. Uma dica muito importante também é que você não pague taxas de anuidade de cartão de crédito e também de conta corrente. Isso é uma coisa que hoje em dia não tem mais necessidade. Então, se você tem um cartão de crédito e paga aquela taxinha lá de 20, 30 reais por mês, que parece bobo, mas no final do ano vai dar 300 reais. Se você paga taxa para usar conta corrente, sério, hoje em dia não tem necessidade. Existem bancos digitais muito bons, como o Nubank, que é o que eu uso. Eu faço propaganda de graça mesmo do Nubank, porque é um serviço que é excelente. Eu nunca tive problema nenhum, o atendimento é ótimo. Eu não pago um centavo para usar e eu ainda ganho dinheiro por usar o Nubank, porque o Nubank ele tem rentabilidade na conta, ele tem um programa de pontos lá que eu uso e consigo resgatar uma parte do dinheiro. Só para você ter uma noção, no ano passado, no ano de 2020, eu tive mais ou menos uns 300 reais de lucro com o programa de pontos do Nubank. É muita coisa? Não, não é. Não vou ficar rico com o programa de pontos. Mas a maioria das pessoas paga 300 reais para usar um cartão de crédito. Eu não pago nada e eu ganhei 300 reais durante o ano por usar o serviço. Então, assim, é um serviço realmente muito bom que não tem como falar e sugerir ele para as pessoas. Então, esse é um gasto que eu tinha pouco tempo atrás e eu cortei. Eu cortei minha conta lá que eu pagava uma taxa, eu cortei o cartão de crédito que eu tinha que tinha anuidade, passei a usar os bancos digitais e hoje eu economizo 600 reais por ano só de ter tomado essas duas atitudes. Então já são duas atitudes que você pode tomar caso você não tenha tomado ainda. Então beleza, você já sabe que é importante você se pagar primeiro. Mas e esse dinheiro que eu vou guardar? Eu vou guardar onde? Com qual objetivo, sabe? Eu vou simplesmente guardar lá e deixar lá? Por quê? Quando que eu vou usar esse dinheiro? Vai ficar lá para sempre? Então vem aqui uma lição muito importante que eu aprendi e eu coloco em prática aqui. Eu encaro os meus investimentos dessa forma e eu deixo aqui nesse vídeo como sugestão para você encarar dessa forma também, que é o seguinte. Eu entendo que você tem que investir o seu dinheiro em 3 cofrinhos. Então vamos imaginar aqui 3 cofrinhos e você vai dividir esses investimentos nesses 3. O primeiro cofrinho é o que eu acabei de falar, a reserva de emergência. Essa é a sua prioridade número 1, entendeu? A sua prioridade número 1 é construir essa reserva. Para que serve essa reserva? A reserva de emergência serve, como diz o nome, para emergências. Então, qual que é o cálculo que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que saber quanto você precisa num mês para sobreviver. Não o dinheiro para lazer, para essas coisas. Quanto que você precisa no mês para pagar todas as suas contas e para sobreviver, para comer assim, pagar seu aluguel, esse tipo de coisa. Então, vamos fazer um cálculo aqui que você precisa de R$2.000 para sobreviver no mês. Se você trabalha como funcionário, a sua reserva de emergência é 6 meses do seu custo de vida. Então, nesse caso aqui, onde o seu custo mensal é R$2.000, a sua reserva de emergência é R$12.000, caso você seja um funcionário. Se você, assim como eu, é um freelancer, então os especialistas sugerem que a sua reserva de emergência seja 12 meses do seu custo mensal. Então, nesse cenário aqui, onde você precisa de R$2.000 para viver, a sua reserva de emergência vai ser R$24.000. Então, o seu primeiro objetivo é fazer essa sua reserva de emergência aqui. Se você trabalha como funcionário, é menor a reserva porque você tem uma certa segurança a mais, né? Se você por acaso perder seu emprego, você tem seguro-desemprego, você tem a rescisão. Agora, se você é assim como eu, é um freelancer, você meio que tem que construir essa segurança. Então, por isso que a reserva de emergência é o dobro, é bem maior. Então, o seu primeiro objetivo é construir essa reserva. E aí, essa reserva, você vai começar a juntar todo mês. Você vai fazer aquela análise no início do mês e vai pensar, bom, esse mês aqui tenho R$500 a mais do que eu preciso. Então você coloca lá, esse mês aqui eu tenho R$1.000 a mais do que eu preciso. Coloca lá. Sua reserva é 25 mil, por exemplo. Aí você já tem 5 mil lá. Aí você fez a análise aqui e você falou, esse mês aqui eu vou receber R$500 a menos do que eu preciso. Aí você usa a reserva de emergência. Você não vai passar por apuros, entendeu? Você não vai precisar passar no cartão de crédito, usar cheque especial, e aí começar a perder dinheiro com juros, pedir dinheiro emprestado para as outras pessoas. Você já tem um dinheiro reservado para isso, entendeu? Principalmente se você é freelancer, essa reserva aqui, ela é obrigatória para todos. Mas se você é freelancer, ainda mais, porque os seus ganhos flutuam e pode sim acontecer de um mês você ganhar menos do que o que você precisa para viver, entendeu? Não vai nem sobrar para investimento, ainda ia faltar para você pagar suas dívidas. Então é da reserva que você tira esse dinheiro. E aí você vai juntando lá até chegar nesse valor ideal para você que eu acabei de te dizer. Aí quando chegar nesse valor você pode parar de investir na reserva de emergência e deixar ela parada, e aí você usa só em emergência mesmo. A reserva de emergência não é tipo assim, fui no shopping, vi uma calça bonita, vou usar a reserva de emergência aqui. Não, não é para isso. A reserva de emergência é se acontecer um problema mesmo. Por exemplo, seu carro quebrou, R$1.000 para consertar o carro e você tava com dinheiro certinho
certinho ali para pagar suas dívidas. A reserva de emergência ela serve para evitar que você entre em dívidas, entendeu? Porque o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas não pensa em fazer uma reserva de emergência. E aí elas não têm esse dinheiro reservado para esse tipo de coisa. E problemas acontecem, nós somos humanos, qualquer dia seu carro pode quebrar, você pode ter um problema de saúde, a gente nunca quer que essas coisas aconteçam, mas pode acontecer. Se, por exemplo, do nada você precisa de R$1.000 para resolver um problema que é urgente, não tem como adiar. Aí você vai usar o dinheiro que você ia usar para pagar suas contas? Não, você não pode fazer isso. Porque aí você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, aí suas contas vão atrasar, ou então você vai pagar as contas e não vai ter o dinheiro para resolver o problema, aí você vai ter que usar o cartão de crédito, empurrar para o próximo mês, aí você já vai se enrolar no próximo mês e é assim que começa esse ciclo de dívida assim que muita gente entra e não consegue sair nunca mais. Então a reserva de emergência serve exatamente para isso. E aí onde você coloca a sua reserva de emergência? O ideal é que você coloque num lugar onde você consiga resgatar a qualquer momento. Existem rendimentos que rendem mais, porém o seu dinheiro fica meio travado ali. Na verdade, geralmente você consegue tirar a qualquer momento, mas aí você perde um pouco da rentabilidade. Então, não é o ideal você fazer a sua reserva de emergência no investimento desse tipo. Então, o investimento que geralmente é o sugerido para fazer a reserva de emergência é que você coloque no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um investimento do governo. É bem simples de usar, tem diversos vídeos aqui na internet explicando como usar o Tesouro Direto, mas basicamente o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe. Não tem um investimento mais seguro do que o Tesouro Direto. Nem você deixar na poupança, nem em nenhum outro lugar, entendeu? Porque a poupança, ela rende menos que a inflação. Então, a poupança, ela nem é considerada um investimento. Porque, apesar dela ter uma rentabilidade, a rentabilidade dela é menor do que a inflação. Então, teoricamente, você está perdendo dinheiro deixando ela na poupança. O tesouro, ele acompanha a inflação. Se ele não tem lá um grande rendimento, pelo menos o seu dinheiro está rendendo igual ou mais do que a inflação. E aí você não está perdendo dinheiro. Eu não quero complicar muito esse vídeo aqui, mas se você quiser se aprofundar mais e entender como funciona o Tesouro Direto, tem diversos vídeos aqui na internet. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição explicando como investir no Tesouro Direto caso você tenha interesse. Essa é uma opção e é a opção que eu uso e é que eu sugiro porque ela tem uma vantagem que é a seguinte: o seu dinheiro não fica tão acessível. Se o seu dinheiro está lá no Tesouro Direto e você precisar resgatar, demora mais ou menos umas 24 horas entre você solicitar, cair lá na sua corretora e você sacar para sua conta. E isso evita que você faça compras impulsivas, entendeu? Existe uma outra forma mais fácil de você fazer esse tipo de investimento que tem mais ou menos a mesma rentabilidade, que é você deixar o seu dinheiro em contas de bancos digitais. Eu uso o Nubank e eu sugiro muito que você use o Nubank, mas tem vários outros. Mas no Nubank lá, se você deixa o dinheiro na conta, e no Nubank tem até a opção de você colocar lá no porquinho lá que você deixa o dinheiro separado exatamente para você guardar, lá ele tem uma certa rentabilidade. O único problema disso é que é um dinheiro muito acessível. Então, se um dia você quiser fazer uma compra meio impulsiva e usar a sua reserva de emergência, você consegue acessar esse dinheiro muito fácil. Então, vai do seu autocontrole. Se você achar que você consegue fazer a sua reserva lá na conta digital e não ficar mexendo nesse dinheiro, pode fazer lá que é até mais fácil. Senão você faz um Tesouro Direto e aí você evita de fazer esse tipo de compra impulsiva. O segundo porquinho onde você tem que guardar o seu dinheiro é pensando em aposentadoria. Isso é muito importante, é uma coisa que muita gente não pensa também. Por exemplo, se você é um funcionário, você está pagando lá sua aposentadoria para o INSS, você vai sim se aposentar um dia, mas assim, é complicado você depender só desse dinheiro do governo. Primeiro porque provavelmente você vai se aposentar ganhando bem menos do que você ganha mesmo trabalhando. Segundo, porque cada vez mais vai ficar difícil se aposentar. A faixa etária das pessoas que assistem aqui os meus vídeos tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 32 anos, então pra gente vai ficar cada vez mais difícil se aposentar. Já teve uma reforma da Previdência recente e vão vir novas reformas com o tempo, com certeza, que vai cada vez dificultar, cada vez a idade vai ficar maior, que isso é uma necessidade, né, do país, né, porque se a Previdência não for reformada, o país praticamente quebra. Então, independente se você é a favor ou contra da reforma da Previdência, isso vai acontecer nesse governo e também nos próximos. Então, é bom você se preparar, entendeu? Você não esperar por esse dinheiro. Esse dinheiro é seu, por exemplo, eu sou freelancer. No valor que eu pago todos os meses lá para que eu tenha um CNPJ, tem incluso lá o INSS. Um dia eu vou me aposentar também com o dinheiro do INSS, mas eu sei que vai ser muito pouco. Então é importante que você tenha esse objetivo também, que você faça a sua previdência particular, né? Muita gente trabalha com previdência privada, mas se você faz uma previdência privada com o banco ele te cobra uma taxa para fazer esses investimentos para você. E hoje não tem necessidade de você pagar essa taxa, porque você mesmo pode ir lá e fazer esse investimento lá no Tesouro Direto ou então lá nos bancos digitais. Então,
é uma coisa muito importante também. Aí você que tem que estipular um valor, entendeu? Você que tem que pensar quanto que você consegue. Você consegue fazer simulações. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para a calculadora do simulador do Tesouro Direto. Lá você consegue fazer uma simulação, pegar um título específico do Tesouro Direto e fazer uma simulação. Se eu colocar tanto por mês, em quanto tempo eu vou ter tanto dinheiro? Então você faz um objetivo. Pô, eu gostaria de me aposentar com 60 anos e ter tanto de dinheiro que eu ia ficar tranquilo. E aí você faz umas simulações lá e vê quanto que você precisa guardar por mês para que você alcance esse objetivo. E aí a aposentadoria, basicamente, o objetivo é esse, é para que você chegue lá quando você tiver com mais idade. Não necessariamente você precise parar de trabalhar, mas é importante pelo menos chegar nessa idade e não precisar mais trabalhar. Você tem a aposentadoria do governo, mais uma aposentadoria sua e você consegue ter uma velhice tranquila. Então isso sim é uma coisa muito importante de se pensar. Esse é um investimento de longo prazo, né? Um investimento, dependendo da sua idade aí, para 20, 30, 40 anos para frente. Então esse é um investimento que eu particularmente também faço no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto, como eu disse, é o investimento mais seguro que existe. Então esse não é o dinheiro que você quer correr risco, certo? É sua aposentadoria. Você não vai colocar numa renda variável lá que você pode perder ou ganhar. É o dinheiro que você quer ter certo lá. Então você investe num lugar muito seguro, que é o Tesouro Direto. Só que em vez de você investir no Tesouro Selic, que é aquele que você pode pegar a qualquer momento, eu particularmente invisto no Tesouro IPCA+. Aí tem o IPCA+, 2035, 2045, que são os vencimentos desses títulos, né? Eu coloco o meu lá no 2035, então eu só vou ter acesso a esse dinheiro lá em 2035, lá 14 anos para frente. E aí a vantagem disso, aí o dinheiro fica meio travado lá mesmo, você pode tirar a qualquer momento, mas é bem desestimulante tirar porque você tá perdendo o rendimento. E uma outra coisa boa é que ele tem um rendimento maior do que o Selic, que você pode resgatar a qualquer momento. Então ele vai render mais, você deixa ele até o vencimento do título e aí você vai pegar um montante bem maior lá na frente. Uma outra sugestão, caso você não queira trabalhar com Tesouro Direto, você pode também deixar esse dinheiro nos bancos digitais. O Nubank especificamente, agora quando você coloca o dinheiro lá no porquinho, ele te dá a possibilidade de você deixar numa divisão lá que você pode resgatar a qualquer momento, que é muito parecido com o Tesouro Selic, e numa outra divisão que você coloca com vencimento para 2, 3, 4 anos para frente e ela tem um rendimento maior. Então, como é um dinheiro que você está investindo e não quer resgatar no momento, então eu sugiro que se você quiser usar os bancos digitais para fazer esse tipo de investimento, procure por uma opção igual essa que o Nubank oferece, de você deixar ele com longo prazo lá. No Nubank eu vi que o dinheiro fica travado mesmo, se você colocar para resgatar só daqui a 4 anos, você não consegue resgatar antes. Então é bom que ele vai ter uma rentabilidade maior e é uma coisa de longo prazo, então é o ideal para você. Então aqui já temos os dois porquinhos, né? Reserva de emergência, aposentadoria, e o terceiro porquinho é um porquinho de sonhos, digamos assim, de objetivos, porque é importante, né, que a gente trabalhe pensando em reserva, pensando em aposentadoria, mas pô, todo mundo tem um sonho. Você tem um sonho de, sei lá, adquirir a sua casa própria, de viajar, de comprar um carro, não sei qual que é o seu sonho. Então é importante também ter esse sonho, né? Se você tem uma meta, né? Sempre bom você ter uma meta, saber o valor dessa meta e ter uma data para essa meta. Então, vamos supor, eu tenho o sonho de assistir a Copa do Mundo, que é em 2022 e eu vou precisar de tanto para isso. Se você sabe exatamente quanto você vai precisar, você sabe exatamente quando você vai precisar desse dinheiro, então você consegue fazer a conta, dividir certinho e ver quanto que você precisa. E essa é uma forma básica de você encarar o seu dinheiro, de você fazer aí a sua organização. Esse aqui de sonhos também é um dinheiro que você não quer ter risco, certo? É um dinheiro que é para um objetivo. Então, depende. Se for um objetivo de curto prazo, eu sugiro o Tesouro Selic, que você pode resgatar a qualquer momento. Se tiver um prazo maior que você sabe que você só vai precisar para daqui a 2, 3 anos, aí você pode colocar num título com um vencimento um pouco mais para frente, que vai bater com quando você vai precisar desse dinheiro, e aí você resgata lá com uma rentabilidade maior. Mas sempre tem a opção de você também fazer a mesma coisa pelos bancos digitais. E aí é isso. Se você conseguir colocar isso aqui em prática, você vai estar muito à frente da maioria dos brasileiros, infelizmente, né? Infelizmente dizendo isso porque a gente sabe que no nosso país as pessoas geralmente não têm educação financeira, não fazem esse tipo de organização, ou porque não tem condições de fazer, ou porque simplesmente não tem essa informação e gasta mais do que ganha, e aí é um grande problema, vira uma bola de neve. E aí existem outras formas de você fazer o seu dinheiro trabalhar mais com você, que eu nem vou entrar nesse ponto aqui, porque é uma coisa que aí eu já foge demais do que eu conheço, o meu conhecimento é raso. Eu basicamente coloco isso aqui que eu falei em prática, mas, por exemplo, se além disso aqui você consegue ter um dinheiro a mais, você está investindo, você está empreendendo, está entrando um dinheiro legal, e você consegue ter um dinheiro a mais que você consegue até arriscar, aí você pode buscar investimentos
com risco maior, mas que também tem uma rentabilidade maior, que é no caso de você investir, por exemplo, na Bolsa de Valores, entendeu? Que é um lugar que vai render muito mais do que título do Tesouro Direto, do que banco digital. Você tem a possibilidade de perder, mas você pode ganhar também. Então você pode pegar uma porcentagem de um dinheiro que você tem, que é um dinheiro que se você perder não vai fazer falta, mas aí você estuda, né, investe num lugar que você vê que tem uma grande chance de valorizar, e aí você tem uma valorização ainda maior, mas nem vou falar muito sobre isso aqui, porque realmente isso já foge muito do que eu conheço e do que eu coloco em prática aqui na minha vida. Então é isso, era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista, mas o pouco que eu sei eu compartilhei aqui, e eu espero que alguma das coisas que eu falei aqui tenham sido úteis para você, porque assim, aqui no canal eu falo bastante sobre trabalho, já dei dicas sobre como conquistar clientes, como se dar bem com o cliente. Aí às vezes a gente estuda, faz tudo e não tem o básico, que é educação financeira. Então meio que todo o trabalho é jogado fora, porque a gente não vê o fruto do nosso trabalho e aí a gente se frustra. Então se você conseguir aliar, ser um bom profissional, atender bem o seu cliente, estar atualizado com as coisas da nossa área aqui, fazer um bom trabalho, mas além disso você ter essa organização, essa disciplina, você vai se sentir muito mais motivado a trabalhar, porque todos os meses você vai ver a sua progressão, você vai ver os seus investimentos crescendo, você vai ver a sua renda passiva, né, que é uma coisa muito boa, você ter formas de ganhar dinheiro sem trabalhar, crescendo cada vez mais, rendendo mais. Isso é muito motivador. Então por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal, mesmo que esse não seja o tema específico do canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Você pode também me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, que eu posto conteúdo lá semanalmente também. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você tem o desejo de aprender o Photoshop do zero, eu tenho uma iniciação gratuita de 4 aulas que você pode acessar no link que tá aqui na descrição, ou então nesse link que tá aparecendo aqui no card. Você acessando lá, é só você colocar seu primeiro nome e seu e-mail, que eu mando agora essa iniciação gratuita que eu criei para você que precisa aprender o Photoshop do zero. E se você tem o desejo de aprender o Photoshop aí, um treinamento mais completo, desde o básico até o avançado junto comigo, eu também tenho um curso completo de Photoshop, o link também tá aqui na descrição para você conhecer. E se você é novo aqui no canal, já tem muitos vídeos aqui no canal, eu vou aproveitar para te sugerir esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você também. Beleza? Falou, abraço!